Boa tarde. Vamos começar até às 4 horas. História do Brasil. O assunto de hoje é República Velha. História do Brasil, você sabe que é um dos temas que mais cai na prova de humanas. E seria interessante que você, escrevendo ou não, mas tentasse nessa tarde não esquecer essas dicas importantes que vão ser dadas. A primeira delas é, na prova de humanas, particularmente falando aqui de história, as nossas questões devem transitar entre história geral, história do Brasil. História geral, mais ou menos a metade de história. A outra metade Brasil, e República fica com a maior parte das questões de história do Brasil. História do Brasil são 3 partes: colônia, império e república. Colônia, império e república. Sendo que república são 5 partes. Quem sabe responder, vamos lá. República Velha, depois Era Vargas, República Populista, Ditadura Militar e Nova República. Nosso foco hoje é só República Velha. Quando eu falo só República Velha é até uma ironia, porque é muita coisa, tá? Bem, eu queria lhe pedir que ao longo da aula, para ficar mais produtiva, você trabalhasse bem a sua memória. Olha, quanto mais você repetir a informação que eu der e associá-la, mais fácil você grava e não esquece. Memória é repetitiva e associativa. Quanto mais eu repito, mais eu gravo. O tema da aula é República Velha. Isso aqui é assunto para mais ou menos umas 2, 3 aulas. Vamos tentar pegar o que é mais importante e focar, ok? Então, começando a República Velha, primeiro dado importante. Se você anotar, talvez fique melhor para você se concentrar. É proclamada a República, então terminava ali o período imperial. Brasil vai deixar de ser império para ser república. Quem proclamou essa república? Há várias respostas possíveis. A mais tradicional e elementar delas, que as criancinhas repetem, é Marechal Deodoro da Fonseca, que é uma resposta, portanto, muito superficial. O Enem não vai te perguntar isso, ok? Pelo menos com essa resposta. Proclamada a República, os atores principais que atuaram nela foram, resposta, os militares. Por isso que para muita gente, essa proclamação da República foi uma quartelada. Você não anota tudo que eu falar. As palavrinhas chaves, tá? O que é uma quartelada? É um golpe dado por militares. Quartelada vem de quartel. Quartel, militares. E entre esses militares estava o Deodoro, que vai ser o nosso primeiro presidente. Ele era alagoano e ele era marechal do exército. Também é importante você acrescentar o papel dos cafeicultores. Então, militares, cafeicultores, são os 2 elementos mais importantes na proclamação da República. O dia era 15 e o mês era novembro, 1889. Dia 15 de novembro, é feriado. Você conta no dedo das mãos se é dia da semana, né? Para poder não trabalhar. Dia 15 de novembro, se não tiver aula. Então, olha só. Proclamada a República, encerra-se o período imperial. A partir dali, nós somos República. Alguém perguntou aqui em box: qual é a diferença entre ser rei e imperador? Qual é a diferença entre um reino e o império?
O reino é pequeno, o império é grande. Brasil deixava de ser império para ser agora república. A grande diferença que tem que fazer é essa. O que é uma república, o que é uma monarquia. Brasil já foi monarquia, hoje ele é república. São duas formas de governo. Monarquia é hereditária, república é eletiva. Monarquia é vitalícia e república é temporária. Quer que eu repita? Toda monarquia é hereditária. O poder passa de pai para filho. E na república, não é bem assim. Na república o poder é eletivo, porque há eleições. Repetindo, na monarquia o poder é vitalício, porque ele fica até a pessoa morrer. E na república o poder é temporário. Dilma Rousseff foi eleita, deverá ficar um mandato, se não for derrubada antes, porque com essa pressão toda, né? Bem, mas aí já é um outro assunto. Ficar ou não ficar já é para os profetas. Aqui é a história. Então vamos lá, pessoal. Então olha só, república eletiva, monarquia hereditária, república temporária, monarquia vitalícia. Proclamou-se a república. Você pode responder baixinho para o cara do lado ouvir se quiser, mas responde, articula a boca, tá bom? Quem são as duas personagens principais que vão proclamar a república? Militares e cafeicultores. Época século XIX, o produto mais importante da economia brasileira era o café. Não pode esquecer isso. Outubro, dia da prova do Enem. Está lá você e Deus, para os que creem, tá? Para quem não crê, só você. Então, fiscal está te encarando. Se a pergunta for, República Velha, Brasil, começou, qual é o século? Século pesca, século XIX. Qual o produto da economia mais importante na época no Brasil? Café. A atividade econômica, portanto, era a agricultura. Havia comércio? Resposta, com certeza. Indústria? Com certeza. Artesanato, mas o que era o mais importante? Agricultura. Cafeicultura. O produto? Café. Atividade? Agricultura. Ela visava abastecer o mercado interno ou externo? Resposta, para fora. Agroexportação do café. Naquela época, mais do que hoje, não havia muita preocupação do poder público com a gente, tá? Naquela época não havia escola pública. Naquela época não haveria academia Enem. Naquela época não havia espaço para a gente, povo, tá? Quer estudar? Naquela época, se fosse filho de rico, o pai pagava um prof particular, para que você tivesse prova para entrar em colégio de rico. Exemplo, Liceu do Ceará. O liceu para rico? Era, mas ele sempre foi público. Mas naquela época não havia opções, não havia escola particular no Ceará. 1845 ele foi criado, há 170 anos. Então é filho de rico, você podia entrar no liceu, ou no Pedro II, Rio de Janeiro, porque o pai pagava um posto particular. Fosse pobre, bem, se fosse pobre, 3 pontinhos. Roça, viver na roça, ser vaqueiro, peão, agricultor, nas terras de alguém muito poderoso. Ou seja, sorte, seminário, ser padre, era a opção. Ou exército. Para quem naquela época era pobre, não havia escola pública com chance de entrar. Entende isso? Não havia saúde pública naquela época.
Hoje aí um Gonzaguinha, um UPA, sei lá o que, né? Não havia naquela época, era um chazinho, uma mandinga, uma promessa, tá bom? Uma rezadeira para curar sua íngua. Não tinha isso não. Então, pior do que hoje, quando nasceu a República, ela deveria ser res públicos. Res. Tu pode escrever isso? É interessante. É um R, é um E e um S. Traduz. Res. 2 pontos. Coisa. Públicos. 2 pontos. Do povo. O que é república? Uma forma de governo. Ao pé da letra. É coisa do povo. Vou dar um toque, tá, para vocês. Quem está super mega concentrado vai ficar mais ainda. Tá quente, cansativo e vai até que horas? Bem mais tarde. Se você focar bem muito na aula, o que ela lhe representa, até o calor diminui e também o cansaço. Você vai estar na federal no ano que vem. Quem disse isso? Deixa eu ver, pensa rápido. Você. Acreditar não é pensar no que se quer apenas, mas tá por isso, então lute. Federal, ano que vem, tô dentro, promessa é essa, tá? O que é república? Forma de governo. 2 palavrinhas juntas. Res mais públicos. Traduz. Coisa do povo. Isso é latim, tá bom? Se a coisa é do povo e o povo também somos nós, tá faltando alguma coisa pra gente. Naquela época não existia escola pública, ao menos para os pobres. Não havia saúde pública naquela época, tá? Então isso quer dizer que naquela época era tudo muito fantasioso. Quem proclamou a república? As elites militares e cafeicultores. Quando eu falo cafeicultores, eu me refiro aos ricos proprietários de terra, os barões do café, os carinhas de novela da Rede Globo, com um paletó preto, cheio de escravos, bigodão. Esses caras estavam, como até hoje em dia, não muito preocupados com a gente, tá? O dinheiro deles era pouco, então tinha que ter mais dinheiro, mais café e mais terras. E naquele contexto o império atrapalhava. Qual o nome do nosso último imperador? Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I. Dom Pedro II já era um homem velho naquela época, barba comprida, branca, diabético. Dom Pedro II, pai de Princesa Isabel. Então, a monarquia no Brasil era única de toda a América. Tínhamos escravos, isso era um problema. Aqui no Ceará, como havia poucos escravos, eles eram muito caros. Aqui no Ceará, quem está sentado continua, para não cair. Aqui no Ceará, chegou-se a se pagar por um escravo, tem prova disso, recibo em museu, em arquivo. O que hoje em reais seria 120 mil reais. Um escravo, uma lapa de nego, 120 mil reais. 120 mil reais num escravo. 2 escravos, 5 escravos. Era muito caro. E outra coisa, escravo não recebe salário. Se ele não ganha salário, não pode comprar nada. E naquela época, século XIX, havia um propósito de que o Brasil entrasse numa tal de revolução industrial. O capitalismo no mundo estava bombando e o Brasil atrapalhava, porque tínhamos que ser algo novo, tipo uma república. Porque em toda a América, que tem 35 países, só o Brasil era monarquia. Atrasado, portanto. Brasil era o segundo país que na América ainda tinha escravos, o outro era Cuba. Então, proclamou-se a república no Brasil. Quem fez isso? Militares e
cafeicultores. Qual nessa época no Brasil era o estado mais rico que havia? São Paulo. O estado que mais produzia café, especialmente o Oeste Paulista. Grava isso, é importante, tá bom? Oeste Paulista, a região do país mais rica que existia naquela época. Mensagem inbox. Fala mais devagar. Tá bom. Fala mais devagar. O que disseram? Tá bom. Vamos lá. Então, mas fale, viu? Porque é muita coisa ainda a gente ver hoje. Deixa um texto. Para descontrair. Eita, é frescura. Na República deveria ser seletiva e não eletiva, RS. Em vez de uma eleição, um reality show. Tá certo. Depois, tá bom? Vamos lá. Então, na sequência, família imperial brasileira. Eis aí uma imagem que reproduziram na época. Quem aqui no auditório, quem aqui na quadra, quem aqui tem boa memória? Proclamou-se a República, falei faz poucos minutos, eu queria o dia e o mês. Dia 15 de novembro, isso aqui é dia 17. Eles vão deixar o Brasil. Dom Pedro II foi humilhado, como se fala entre nós, escarrado. Ele vai ter 2 dias para pegar o seu beco imperial. Então, Dom Pedro II, a esposa e os filhos e netos vão para a Europa. Não os querem mais aqui no Brasil. Proclamada a República, temos 3 momentos importantes. Se puder gravar isso, tá bom? Ficará aqui alguns minutos, ó. Brasil, primeira fase, República Velha. República Velha são elas, governo provisório, república da espada e das oligarquias. Quem não está copiando, então fala em voz alta. O que importa é você gravar, tá bom? Olha, o problema não é como você entrou, é como você sai. Então vamos lá. Não assista esta aula, estude-a, que você fixa. Quem está aqui assistindo a aula, pode ser que passe, é loteria. Quem estiver estudando a aula, a prova é agora, vai passar, é inexorável, é lógico, matemático. Estuda, vai. República Velha, são quantos momentos? 3. Governo provisório, república da espada, das oligarquias. A primeira é uma transição. Proclamou-se a república e aqui no Brasil estava uma coisa incerta ainda. Ninguém sabe se a coisa iria vingar, ninguém sabe se vai morrer ali. Dom Pedro poderia voltar. Governo provisório. Depois, república da espada. Por que da espada? Porque naquela época, quem comandou o país foram militares. E a terceira é a mais importante. República das oligarquias. Também chamada República dos Coronéis. Inclusive uma palavrinha importantíssima, não pode esquecê-la. De todas as palavras que eu tenho que gravar para uma prova e poder passar, e dar muito orgulho a quem eu amo, passar na federal é uma prova de amor para com quem você também ama. Não é só seu projeto. Então, vamos lá. Pessoal, coronelismo é a palavra que melhor se encaixa nessa aula. Coronelismo, lembra? Coronéis, mas não são militares. São ricos latifundiários. O que é latifundiário? É um rico dono de terra. Então naquela época, mais do que hoje, coronéis eram pessoas que comandavam a política. Qual produto na época mais valioso no Brasil? Café. Para importação ou exportação? Exportação. Quem naquela época no Brasil eram os homens mais ricos que havia? Os cafeicultores. Vou lançar uma pegadinha, tá certo? Não cai, hein? Não cai. Não cai. Qual o estado mais rico? Rio ou Minas Gerais? São Paulo. Que região? Oeste Paulista. Perfeito. É isso, tá bom? Vamos lá, continuando. Então,
Primeiro momento da aula, começando agora a aula. Governo provisório é apenas uma transição. Brasil é uma república. No dia que você pegar a sua prova, se a questão for essa, vamos lá, vai cair, viu? Vamos lá. Brasil já é uma república oficialmente ou ainda não? Não, é só uma transição, por isso, provisório. Então, quem é esse carinha aí da imagem? É o Marechal Deodoro. Eu falei faz poucos minutos, quem está atento? Pernambucano ou cearense? Alagoano, nem te peguei, né, fia? Vamos lá. Então, nosso primeiro presidente é esse cara, que não é ainda presidente, ele é apenas chefe de um governo provisório. Quando ele for eleito, ele será presidente. Então, nessa fase aqui, quem são as pessoas que estão com o comando do país? Militares. Outra coisa interessantíssima, pessoal, que o prof fale pela boca de um anjo, tá? Vamos lá. Se na sua prova, fiscal te olhando, hein? Uma opção dissesse assim, aí você tem que responder, certo ou errado, voz alta. O Brasil, proclamada a república, uma das personagens mais importantes foram os militares. Foram? Ou não foram? Foram. Eles eram um bloco homogêneo. O que você acha? Falso. Eles eram muito diferentes. Havia militares linha dura, os mais velhos. E havia militares mais liberais, os mais jovens. Então grave isso, ó. Não assista a aula. Pode ser que você passe. Estude a aula. Se eu estivesse deste lado aí, eu não perderia um instante. A dica importantíssima, tá? Os militares que proclamaram a república não pensavam da mesma forma. Eles eram um grupo que queria a república, mas com algumas diferenças. Os mais velhos queriam esperar um pouquinho. Por exemplo, o quê? Que Dom Pedro morresse. Estava perto. Os mais jovens, agoniados. Não, vamos logo, agora. Então, os militares não representavam um grupo compacto, fechado. Entre eles próprios havia diferenças. E avalie entre eles e os cafeicultores. Eu estou chegando a um momento desta aula importantíssimo. Como diz a própria Bíblia, muitos são os chamados, poucos são os escolhidos. Traduzindo a minha indireta, direta, está aqui, basta? Não, não basta. Está me olhando, basta? Não, não basta. Ouvindo, basta? Não, não basta. O que basta? Você acreditar que daqui para a prova é muito difícil, vai cansar demais, mas se soque, embioque entre os bons. Rale, vamos lá. Quem proclamou a república? Militares e cafeicultores. Não esquece. O que é que todos queriam? A república. Diferença: militares eram mais centralizadores, cafeicultores mais liberais. Os cafeicultores queriam uma república liberal. Palavra importantíssima: república liberal. Cafeicultores queriam a república liberal. Já os militares, uma república centralizada. Não sei se alguém vai conseguir responder essa questão. Desafio: qual é o nomezinho da ideologia que naquela época, famosa em cair em prova, mas estimulou os militares? A palavra é isso: positivismo. Então, os militares eram positivistas. E por serem positivistas, eles eram
centralizadores. Se eu mando e ele obedece, ele se cala e cumpre as minhas ordens. Quem são eles? Militares. Positivistas. Não esqueça isso. A nossa república vai ser proclamada por militares, estimulados pelo positivismo. É com P maiúsculo, tá? Já os cafeicultores não são positivistas, eles são liberais. Não esqueça isso. Os republicanos dividiam-se entre liberais e positivistas. Agora eu pergunto e você responde. Quem eram os liberais? Os cafeicultores. Quem está respondendo está estudando a aula. Vamos lá. Positivistas, militares. Ok? Governo provisório. As primeiras coisas que fizeram. As províncias passam a ser estados. Desde que foi proclamada a república no Brasil, não vai mais haver províncias. Até hoje são os estados. Qual é a diferença? Quando éramos império, no Brasil, tínhamos províncias. Quem governava as províncias? Presidentes. O Ceará tinha presidente. E cada presidente de província era Dom Pedro que indicava. Cearense não escolhia o seu governante no Ceará. Ele era indicado por Dom Pedro II. Províncias. Quando o Ceará passar a ser o estado, haverá eleições. Então isso aumenta o nosso poder, a nossa autonomia. Tem gente que não está perdendo um instante. Em todos os lados. Vai dar certo. Preste atenção. Milagre é você quem faz. O Senhor abençoa. Então vamos lá, isso é milagre. Enxerga, escuta direitinho, anda. Então vamos lá, preste atenção. Isso é um dom. O que é província? É o oposto de estado. Não temos mais províncias no Brasil. Províncias não elegiam os governantes. Brasil, quando passa a ser república, passa a ter estados. Antes que eu me esqueça. Quando você olha a nossa bandeira nacional, salve o lindo pendão da esperança. É o hino. A bandeira tem um retângulo, um losango, uma circunferência e nela uma frasezinha, estrelas. As estrelas são os estados. Para quem não sabe, só podem ser desenhadas as estrelas se for na posição em que elas estavam na noite do dia 15 de novembro daquele ano. Aí os astrônomos é que sabem como é que faz isso, né? A posição das estrelas. Mas nós temos 26 estados no Brasil hoje. Portanto, 26 estrelas. Tá? Então, vamos lá. Proclamou-se a república. Já é república oficialmente? Não, na prática é, mas é um governo provisório. Quem é o chefe? Marechal Deodoro. Não se incomode com o vizinho. Eu sou tímido. Não. Fale alto e que você passar. Vamos. Marechal da Fonseca. Baiano ou cearense? Vamos lá. Continua, vai. Então, grande naturalização. O que é isso? No Brasil havia muitos estrangeiros. Havia italianos, alemães entrando na maior no Brasil. Portas abertas e todos entrando. Italiano, alemão, enfim, alienígenas. Aí, naquela época, o governo, percebendo a esculhambação, foi o que ele fez. Criou a grande naturalização. O que foi isso?
todos os estrangeiros que estivessem irregularmente no Brasil receberam o direito de serem naturalizados. Ai, 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 de quem fosse pego por aí irregularmente, seria preso e mandado para o seu país de volta. Tá bom? Outra coisa importante: separação entre igreja e Estado. Governo provisório. Mal começou a República e ela já fez muitas coisas. Na época do Império, igreja e Estado eram como se fossem uma coisa só. Grave isso, tá bom? Olha, depois dessas provas, você aprovado, está cansado, exausto? Pois depois das provas, vai cansar ainda mais. Porque a sua vida será de universitário, de uma federal. Você nunca fale mais isso. Tomara que acabem essas provas para eu descansar. Vai ser mais cansativo. Mas é um cansaço melhor. Já está dentro. Camisetinha da UFC. Cabelinho zero. Né? Cadê estudante? UFC. Então vamos lá. Para entrar lá, né? Quando nós tínhamos o Império, igreja e Estado era uma coisa só. Quem controlava a igreja era o Estado. No Brasil havia padres, com certeza, bispos, cardeais. O Brasil era um país católico oficialmente. Mas no Brasil existia um esquema chamado padroado. Grave isso. Padroado, império. Quem dava as ordens na igreja era o Estado. Quando proclamaram a República, separaram os dois. Olha o quarto tópico. Por isso que vai existir casamento civil, registro civil, porque separaram o Estado e a igreja. Tá bom? Gravou ou ainda não? República Velha, fase 1, responde: governo provisório. Províncias passam a ser estados. Grande naturalização, igreja e Estado separaram-se e vão surgir casamento e registros civis. Não sei se você sabe, mas todos aqui somos jovens, né? Somos jovens. Mas o que seria ser velho? Sei lá, 100 anos? Ou não? Uma pessoa que nasceu por aquela época lá, aqui ó, da aula de hoje, aqui ó, por essa época aqui ó, tá certo? Se ela foi registrada, é difícil, mas se ela foi registrada, foi onde? Em igreja. Por isso que você não vai procurar e encontrar registro civil de parente seu em cartório, em arquivo, a não ser livros de igreja. Tá? A minha bisavó, a minha trisavó, eu vi o nome dela num livro de igreja. Livros velhos, grandes. Porque registro civil é só depois que a República é proclamada. Separaram o Estado e a igreja. Tá bom assim? Se até hoje em dia ainda há muita gente sem registro, você sabia disso? Nas nossas periferias e zonas rurais, tem muita gente sem certidão de nascimento. Século 21. Vamos para frente. Pessoal, outro tópico importante da aula. Quem puder e quem quiser falar em voz alta é importante. Proclamada a República, qual foi o ano? 1889. Já se vão 126 anos. Bote mais um ano, bote.
1890, crise do encilhamento. Mal começou a República, já estourou uma crise econômica. O Brasil vive hoje uma crise econômica. Pense numa questão interessante para uma prova. O Brasil vive um momento econômico hoje muito delicado. Quando proclamaram a República, também. Porque proclamaram a República num ano, no outro, estourou uma crise. Tá bom? Então olha só, pessoal, naquela época o ministro da Fazenda era o senhor Rui Barbosa. Quem é hoje? Joaquim Levy. Joaquim Levy. Pessoal, olha, eu estou sentindo assim uma energia tão positiva. Grave isso, grave. Pode ser o sinal do além. Esse Joaquim Levy é conhecido por ser um cara que gasta demais ou não? Pode ser a questão. Joaquim Levy, quem é mesmo? Ministro da Fazenda. Ele se tranca, ele é mão de bebê, ó. Por que é que estão com tanto ódio da Dilma? Não é só escândalo, não. São os cortes. Os cortes. O governo está cortando dinheiro. Joaquim Levy é o homem da economia. Quem é o primeiro deles? Rui Barbosa. O posto de Joaquim Levy hoje, quem ocupou no passado? Rui Barbosa. Tá bom? Ele é o contrário. Esse homem escancarou as torneiras. Abre mais. A mão dele era assim, ó. Assim. De tanto gastar, liberar dinheiro para começar indústria no país, houve uma crise. Então essa crise aqui é fruto de uma política de gastos. E hoje o governo federal está segurando dinheiro. O governo hoje é ortodoxo, porque gasta pouco. Palavrinha importante, ortodoxa. Aqui tem muita garota e eu acho que às vezes você quer sair para as festas e o pai não deixa. Ô pai, deixa, não vai, você não vai. Ô pai, deixa, você é muito ortodoxo. O que é isso? Rígido, uma pessoa severa, ortodoxa. Ortodoxa. Hoje, crise. Naquela época, Rui Barbosa, política de gastos. Primeiro ministro da Fazenda, Rui Barbosa. Crise, encilhamento. A palavra encilhamento vem de cilhas. Cilhas é o que você amarra num cavalo. Cilha, aprender a sela do cavalo. De cilha vem encilhamento. Porque na época, o que aconteceu? Era tanto dinheiro circulando no país, que na Bolsa de Valores, no Rio de Janeiro, era muita zoada, barulho, gritaria, apostas, o que lembra muito o quê? Um jockey, onde correm cavalos, onde tem apostas. Então, a primeira crise econômica da República se chama crise do encilhamento. Nessa época, na economia, quem era o ministro? Rui Barbosa. E na economia, o mais valioso era algodão ou açúcar? Ah, era café, tu é doido. Vamos para frente. Então, promulga-se a nossa primeira Constituição republicana. O Brasil passa a ser uma república agora oficialmente.